O convidado de nossas histórias hoje é o cardiologista Daniel Souto Silveira. Ele é o presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, da COPMED, e coordenador da Unidade Cardiovascular do Hospital Mãe de Deus. Sua especialidade é o infarto agudo do miocárdio e atendimento a pacientes críticos em cardiologia. Doutor, para começar, a sucessão de notícias de tragédias, catástrofes do início do ano tem algum impacto no coração? Dito de outra maneira, o psicológico impactua o biológico? Tem, inclusive, uma expressão recorrente de um narrador de futebol, quando diz que, em momentos de grande emoção no esporte, haja coração. E aí? Realmente, a influência ela é direta, né, Afonso? O que a gente observa? Primeiro, tem poucas pessoas que sabem, existe até uma doença específica chamada síndrome do coração partido. E não é só coração partido no sentido amoroso. Pode ser por fortes emoções como essas, né? Essa sucessão de tragédias que nós vimos no nosso país nos últimos 3 meses, podem ter um impacto no surgimento dessa doença, que é muito parecida com o infarto. Inclusive, toda a tecnologia moderna da instantaneidade deve ter, digamos, reforçado essa influência, não é? Certamente, certamente. Eu acho que quando a gente dá pontos, por exemplo, para os fatores que geram a doença do coração, as emoções sempre pesam bastante. Né? Já tem muitos estudos que definem que a ansiedade, a tensão e a própria tristeza, né, podem gerar doenças do coração muito graves. Aliás, a predisposição psicológica, ela inclusive ajuda pessoas doentes a, digamos assim, a encurtar a doença, no sentido de melhoria ou não? Muito. Eu que trabalho bastante com pacientes críticos, por exemplo, pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de ponte de safena ou cirurgias de troca de válvula, quando o paciente acredita que vai dar certo, já é meio caminho. Né? A gente sabe que esses pacientes têm um tempo de internação em UTI menores, tem um tempo de internação hospitalar também menores, sentem menos dor porque eles se condicionam a que a cirurgia vai dar certo, então isso influencia muito no resultado final, que é a alta para casa e a pessoa ir saudável, né, voltar para sua residência. Tem inclusive uma corrente de médicos que coloca como um dos fatores importantes a espiritualidade, quer dizer, tenho até que o Dr. Lucchesi é um partidário disso, acho que o coordenador, inclusive, dessa corrente aqui no estado, no Rio Grande do Sul, né? Perfeito. Na Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, a gente até fundou um grupo de estudos em espiritualidade, para tentar entender a influência da espiritualidade no impacto na doença cardiovascular. E realmente já tem várias evidências que a espiritualidade pode influenciar do lado positivo para o bem-estar das pessoas. Né? Isso já está bem definido, já tem vários estudos sobre isso, e cada vez é uma corrente mais forte na área médica. Né? Nós não estamos falando de religião específico. É alguém que acredita numa outra dimensão, espiritualidade, enfim, Deus, ou enfim, seja o que nome puder se dar, não é? Perfeito. Eu acho que esse é o X da questão. Nós não estamos defendendo a religião A, B ou C. Eu chamo isso como uma boa sensação, né? Tu te sentir bem, tu ser uma pessoa tranquila, tu conseguir entender que aquele momento de doença é um momento crítico da tua vida, que tu vai passar por aquilo, né? E muitas vezes a espiritualidade é um grande apoio para que isso aconteça, para que as pessoas consigam passar essa fase difícil, que ficar doente não é fácil, né? Às vezes a gente, como médico que vive o dia inteiro dentro de um hospital, né, vendo pacientes, a gente às vezes não dá a devida importância ao paciente, né? Agora tu tá fora de casa, né, comendo uma comida fora do teu padrão, com um colega de quarto que não é o teu amigo, né, por uma dúvida que todo dia tu acorda, será que o meu exame vai dar bem ou não vai dar bem? Eu acho que isso já nos tira um pouco do prumo. E aí entra, eu acho, a espiritualidade para ajudar. Ela estaria, digamos assim, animando uma esperança maior do que, digamos, a pessoa que não acredita em... Tu sabe que uma coisa, como eu trabalho bastante com paciente crítico, uma coisa que eu sempre ensino para os residentes lá do meu hospital, a gente nunca pode tirar a esperança dos familiares nem dos pacientes.
E não se trata de enganar o paciente ou dar um falso diagnóstico, não. Se tem alguma chance desse paciente se recuperar, a gente tem que apostar nela e tem que dizer para o familiar que a gente vai apostar nela. Quando a gente tira a esperança, bom, daí a medicina fica muito difícil para os dois lados, né? Agora, sua especialidade é infarto agudo do miocárdio, quer dizer, situações críticas. Gosta de emoções ou, enfim, qual foi a opção, a motivação para esse tipo de opção? Isso tem um grande responsável. Quando eu fiz a minha formação, a minha residência médica, eu tive um grande incentivador, que é um professor querido, que é o Dr. Euler, que sempre gostou de pacientes graves, né? E isso fui introjetando, fui gostando, comecei a estudar mais, comecei a ver que, olha, eu acho que eu entendo mais disso do que um paciente mais tranquilo, né? E eu acho que a adrenalina na profissão médica sempre te ensina a fazer mais, né? Quando eu tenho um paciente muito grave, claro que isso às vezes atrapalha um pouco, né? Tu tá de noite pensando, mas será que eu poderia fazer isso? Será que eu poderia fazer aquilo? Mas a gente já se acostumou com isso, né? Eu estou formado já há um bom tempo e trabalho com isso há um bom tempo e isso me estimula. Então não deu certo por um lado, vamos tentar por outro, vamos fazer aqui. E as vitórias são muito mais gratificantes. Sim, certamente, né? Isso é uma coisa importante, assim. Então, toda vez que eu olho o meu consultório, a minha clínica, eu atendo o consultório, eu sei que aquela pessoa teve uma história. E muitos pacientes são graves, gravíssimos, que tiveram à beira da morte, ou fizeram uma cirurgia cardíaca, algum procedimento, tiveram um infarto, né? que é uma doença bastante importante. Eu olho assim, pô, eu fiz uma diferença na vida dessa pessoa. Isso, pro médico, é muito mais gratificante do que qualquer outra coisa, né? Na minha opinião. Na sua vida, teve mais decepções ou mais alegrias, digamos, em circunstâncias de miocárdio agudo? Eu sempre... o paciente crítico de terapia intensiva, a gente tem que pensar que mais ou menos metade deles morre, infelizmente, né? Quando a gente lida com pacientes graves que estão em ventilação mecânica, que estão precisando de remédio para manter a pressão, que estão em diálise de urgência, esses pacientes têm uma mortalidade muito alta, né? Então, se eu fosse te responder, eu diria meio a meio, né? Mas normalmente, não considero uma derrota, mas os pacientes que não deu certo nos marcam bastante. A gente sempre pensa de que poderia ter feito alguma coisa melhor, né, ou diferente. Falaste em bastante tempo já de atuação como médico cardiovascular, 20 anos, né? 20 anos de formado. Nesse período houve bastante evolução em termos de tecnologia, de conhecimento, inclusive. Eu digo assim, quando eu entrei na residência médica, só para a gente ter uma ideia disso, existia já o cateterismo cardíaco, que hoje em dia é uma prática super comum, mas o stent, que é a molinha, estava começando. Não eram todos os pacientes que conseguiam ter acesso a essa nova tecnologia. Hoje em dia não se pensa em fazer angioplastia sem tu ter um stent, que é dilatar a artéria entupida sem tu ter esse material, né? Outro exemplo que eu dou, medicações. O tratamento para uma doença comum, por exemplo, diabetes. Quando eu fiz faculdade de medicina, né, na nossa querida católica, ali onde é a Santa Casa, né, hoje Faculdade de Ciências Médicas, né, existiam dois tipos de insulina e 3, 4 comprimidos. Hoje em dia, o tratamento para diabetes tem mais de 40 tipos de remédios e mais de 20 tipos de insulina. Então, isso é uma evolução fantástica, né? A gente fica bem... Isso foi uma das coisas até que me levou a fazer cardiologia, né? Porque dentro de todas as áreas da medicina, a cardiologia é uma das áreas que mais cresceu, né? Que mais pesquisa, que mais estuda novas drogas, novas tecnologias. Então, isso também é uma coisa que a gente sabe que a medicina de hoje, cardiológica, daqui a 10 anos, provavelmente não exista mais. Mas precisa participar de encontros, de reuniões, etc. Eu sei que tu participas de congressos internacionais, inclusive, para marcar a presença, mas principalmente para conhecer os últimos dados da ciência, né? Isso assim... não é uma tarefa simples, mas a gente sabe que tem que fazer. Então, congressos internacionais, isso a gente tem que frequentar, né? Pelo menos 1 ou 2 por ano a gente tem que sair do país para abrir um pouco a cabeça, mesmo com a internet. Por exemplo, agora, essa semana, hoje termina o congresso do American College, né? Essa semana vai se passar o congresso.
Bom, tu entrando na internet, tu tem acesso a todos os artigos e tudo que é publicação. Tu pode, inclusive, assistir as apresentações, né? Então, isso facilitou, mas tu tem que ter uma rotina de estudo, né? Então, lá no nosso hospital, toda quinta-feira a gente lê um artigo novo. Então, a gente chama de clube de revista. Toda segunda-feira, eu abro 10, 12 revistas para ver o que está acontecendo, né, no mundo da cardiologia e seleciono 1 ou 2 artigos que vão ser discutidos na quinta-feira. Então, tem que estudar, não adianta, né? A medicina ela é assim. De qualquer maneira, com tudo isso aí, nós estamos, digamos, up to grade na área de cardiologia. Os conhecimentos que existem em outros lugares, nós temos também aqui, né? Nossos médicos. Sem dúvida. Isso é uma das coisas que eu gosto também de tranquilizar os pacientes e os familiares, né? A medicina que a gente faz aqui no estado, na área cardiológica, ela é muito semelhante à medicina que se faz no Texas Heart ou qualquer outro centro de referência em cardiologia, né? A gente tem as tecnologias disponíveis todas, a gente tem o conhecimento médico disponível e, enfim, acho que é o mesmo tratamento lá e aqui são a mesma coisa. Bom, nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos contar um pouco da tua história. Desde o começo tem algumas fotos para mostrar, para ilustrar a nossa conversa de hoje à noite. Um intervalo e voltamos a seguir. Nós estamos conversando com o cardiologista Daniel Souto Silveira, presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, da COPMED, e coordenador da Unidade Cardiovascular do Hospital Mãe de Deus. Nós vamos, neste bloco, conversar um pouco mais de perto sobre a história, que, em final de contas, o programa chama-se Nossas Histórias. Para começar, algumas fotos mais recentes da atividade do nosso médico cardiologista. Aqui. Essa é a festa de 70 anos da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. 70 anos, né? Já fez 70 anos. É um dos mais antigos do Brasil? É uma das mais antigas do Brasil. A outra foto? Essa aí foram todos nesse encontro que nós fizemos com sócios ex-presidentes, né? Que aconteceu no Leopoldina Juvenil. Foi no ano passado? Foi no final do ano passado. No final do ano passado. Outra foto? Esse é o Congresso de Cardiologia, nosso congresso da Socergs, que acontece em Gramado todos os anos, em uma das palestras que eu estava falando. Esse é outro ano. Essa é uma campanha que nós fizemos na FASE, aqui em Porto Alegre, no ano passado, de prevenção. Então, nós fizemos uma explicação sobre as doenças cardiovasculares, ensinamos algumas medidas de prevenção para os funcionários e para o público que estava lá. Então, um auditório bastante cheio, foi um momento bem interessante, onde o número de perguntas chegou a estourar o tempo, nós tivemos que interromper de tantas dúvidas que as pessoas tinham dessa área cardiovascular. Inclusive, isso é uma falha, né? Por pouco conhecimento que, digamos, o grande público tem a respeito das manifestações, né? Perfeito. Isso é uma coisa que a gente, como Sociedade de Cardiologia, está tentando fazer arduamente, né? Ensinar as pessoas a reconhecerem os sinais de alerta do coração. Como é que eu sei que eu estou tendo um ataque cardíaco? Como é que eu sei que eu estou com a pressão alta? Como é que eu sei que eu estou tendo um acidente vascular cerebral? Então, isso é muito importante, porque essas doenças só respondem bem ao tratamento se tu chegares rápido ao hospital, principalmente o infarto e o AVC. Okay. Então, se tu não reconhecer, demora. Essa foi uma campanha que nós fizemos no Parcão, né, no Parque Moinhos de Vento, né, com voluntários, e onde nós medimos a pressão, medimos glicose, passamos orientação sobre os cuidados que tem que ter com o coração. Aconteceu num sábado, o dia inteiro, nós ficamos lá conversando com as pessoas. Essa é uma foto do nosso novo, na Universidade Corporativa, que é um centro de treinamento que foi inaugurado agora, né, faz algumas semanas, com o objetivo de treinar todas as emergências cardiológicas. Quem está contigo aí? Esse é o Dr. Marcelo Rava Campos, que é o diretor do centro, é o nosso instrutor, é o coordenador desse curso, que nós chamamos de morte súbita. Nós vamos falar ainda sobre ele. Bom, é isso. Doutor, contando um pouco da tua história, porto-alegrense? Porto-alegrense. São raros, né? Nascido e criado em Petrópolis. Sim. Como é que foi de família, quais são as profissões? Por incrível que pareça... Quantos irmãos tem? Eu tenho 2 irmãos, né?
E nenhum dos meus pais, nem tios, eram médicos, né? E a escolha da medicina foi meio ao acaso, assim, né? Primeiro porque eu sempre gostava de ajudar as pessoas, né? Eu era aquele, por exemplo, minha avó tinha algum problema, eu ia lá, corria, ajudava, ia no supermercado, ia na farmácia. E eu achava isso sempre, achei interessante. Mas quando eu estava no terceiro ano do colégio, eu estudei no Colégio Santa Inês, ali no Petrópolis, teve um irmão de um colega meu que passou em medicina em Caxias. Hoje em dia ele é otorrino, né? E ele veio com aquele atlas de anatomia, aqueles livros interessantes, e eu, um estudante de segundo grau, né, frequentava a residência deles, e eu olhava assim, mas eu gostei disso aqui, sabe? E existem livros de medicina que mostravam cadáveres e mostravam doenças. Eu disse, mas eu acho que eu vou fazer medicina, né? E assim, do nada, até foi uma decisão que surpreendeu muitos da família, assim, né? E, tu vai fazer medicina? Vou. Tá, mas tu vai passar? Não sei, eu vou estudar, né? Porque eu sempre brinco que quando eu passei em medicina numa faculdade federal, e há pouco tempo o vestibular era único, né? Era URGS e Fundação era o nome, né? E eu escolhi Fundação. As irmãs do meu colégio não acreditavam que eu tinha passado, né? Porque achavam que eu era meio arteiro, assim, meio... Gostava muito de jogar futebol, gostava de correr, gostava de namorar, que eu não teria um perfil para passar em medicina. Ficasse quantos anos lá no Santa Inês? Eu fiquei mais de 15 anos. Eu fiz toda a minha formação... Desde que idade? Desde 2 anos e meio. Tua mãe era professora lá? A minha mãe era professora lá e me levava a beber, e as irmãs do colégio ficavam cuidando de mim, porque não existia uma série para 2 anos e meio, né? Então, eu ficava lá e fiz toda a formação, né? Desde a pré-escola, depois ensino fundamental, ensino médio, e terminei minha formação lá. Ele fez vestibular e passou? Eu fiz cursinho 1 ano e aí passei no vestibular, né? Porque o vestibular, algum tempo atrás, ele era o vestibular mais concorrido, ainda é o da medicina, né? Mas não existia nenhum sistema de benefício nenhum, era puramente pontuação, passou ou não passou, né? E fiz faculdade na Católica, né? Na Faculdade da Santa Casa ali, fiz acho que uma boa faculdade, é um ótimo local para o ensino médio. E depois fui fazer a minha residência, que é depois dos 6 anos da Faculdade de Medicina, no Hospital São Lucas da PUC. Você vê que as coisas são meio malucas. E lá no Hospital São Lucas é onde eu conheci o Dr. Euler, que quem me convidou para ir para o Hospital Mãe de Deus, que é onde eu trabalho agora. Sim, mas e a cardiologia? A cardiologia surgiu... as pessoas me perguntam isso, né? Pô, por que tu quis fazer cardiologia? Primeiro, a minha família tem bastante cardíaco, né, para dar e vender, né? Em 1994, eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina e eu tive uma tia minha, uma madrinha querida, que morreu de infarto, com 50 e poucos anos. E eu disse, pô, mas isso não é muito justo, né? Eu vou estudar esse negócio. E eu sempre me chamou a atenção desde o início, anatomia, fisiologia, farmacologia, a área cardiovascular. Eu disse, é isso que eu vou fazer. Né? Até tentei gostar de cirurgia cardíaca, né? E fiz alguns bons estágios lá na Santa Casa, mas eu vi que aquilo ali não era para mim, né? O meu negócio é cuidar do paciente, conversar, né? Tocar na mão das pessoas, ver se está melhor, se está pior, tentar ajudar quando é possível, né? Mais por pós-operatório, então? Atualmente eu trabalho bastante com pós-operatório de cirurgia cardíaca. Né? Qualquer paciente mais crítico que interna no hospital, eu acompanho, né? Normalmente esses pacientes são acompanhados por mim. E a formação posterior? Bom, daí depois eu fiz mestrado no Instituto de Cardiologia, né? E o doutorado ainda estou devendo ainda o doutorado, mas eu pretendo até o final desse ano já começar. E congressos, aulas, palestras, isso é um jeito da gente estudar também, né? Cada vez que te convidam, agora... antes de a gente entrar aqui, eu recebi um convite para dar uma aula num curso bem importante em Porto Alegre, que é sobre infarto, uma revisão. Bom, então eu vou ter que sentar e revisar esse assunto. É assim que a medicina funciona. Né? Tu estudar no dia a dia, tu ler os artigos, tu aprenderes o que é importante, né? E tem uma outra coisa, assim, tu vê o paciente. A gente não pode se afastar, né? A ciência não pode ficar longe do doente. Eu acho que isso é muito importante. A gente está vendo gerações de médicos mais novos que muitas vezes pensam de um jeito, pensam na ciência e estão esquecendo o paciente, né? Então,
a tecnologia não pode deixar de mudar isso, tem que examinar, tem que encostar, né? Eu muitas vezes, quando entro lá na UTI do meu hospital, eu vejo muitos residentes fazendo ecografia dos pacientes. Eu digo, não, encosta no paciente, vê se ele está quente, vê se ele está inchado, né? Vê se ele está respirando bem, se está respirando mal, né? Então, isso são sinais da medicina como tem que ser, né? Com toda essa ocupação, você tem tempo ainda para atividades voluntárias, né? Sim, sim, sim. Além da Sociedade de Cardiologia... A Sociedade de Cardiologia também é uma atividade voluntária, sim, né? Sim. Que a gente faz por acreditar que isso é importante tanto para os cardiologistas como a sociedade em geral. Mas eu já fiz, eu até perdi a conta de quantos eventos voluntários para disseminar isso, né? Esse conhecimento da medicina, saber o que é a doença cardíaca, porque eu acho que essa é a minha missão, né? Como eu te falei, assim, essa minha familiar que faleceu com 50 e poucos anos com infarto, não sabia o sintoma do infarto. Então, eu luto arduamente para que as pessoas reconheçam isso, sabe? Eu estou tendo um infarto, eu tenho que procurar o hospital de uma maneira rápida. Eu não tenho que ficar em casa tomando café, eu vou tomar um banho, ou vou trocar de roupa e amanhã de manhã eu procuro o consultório do meu médico. Não, tem que correr para o hospital. Então, eu já tive palestras em várias escolas, né? Na FASE, na Secretaria de Segurança, já fizemos evento na Assembleia Legislativa, né? Parcão, Redenção, gasômetro, já fizemos inúmeros aí. Você tem uma fórmula no celular, né, para saber se a pessoa tem algum problema cardíaco ou não? Quais são os principais indicadores, né? Isso a gente estima risco cardiovascular, né? Porque... Calcula quantos anos você pode ter um Isso, a chance infarto. de tu ter um evento cardíaco em 10 anos. Né? Isso é uma calculadora bem definida, já com a Associação Americana do Coração, para a gente poder dizer para um paciente que senta do nosso lado, olha, o teu risco é, sei lá, vamos chutar aí, 2% em 10 anos. É baixo, mas não é zero. Sim. Porque muitos pacientes saem da consulta assim, doutor, eu fiz o exame tal, deu tudo normal, então quer dizer que do coração eu não morro. Eu sempre digo ao contrário, do coração é que tu morre. Porque é a doença que mais mata, não adianta. Ainda é primeiro? Ainda é. Hoje em dia, assim, infarto em primeiro lugar e AVC em segundo lugar. Olha aí. São as doenças que mais matam no mundo. Tá? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Bom, mas tem indicadores também. Os tradicionais, hein? Indicadores? Digamos, para reconhecer se a pessoa está ou não com um problema. Tendo infarto. Né? Normalmente assim, primeira coisa, sintoma. O sintoma de infarto é dor no peito, né? Muitos pacientes dizem que parece que tem uma pata de um elefante esmagando o meio do peito, vai para o braço esquerdo e para a mandíbula. Tá? Isso é um sintoma muito característico. Algumas vezes está associado a um suor, né? A náuseas e vômitos, enfim. A grande missão assim, que a gente tem para disseminar é dor no peito, tem que ir para o hospital. Por quê? Quando tu chegares no hospital, a gente faz um eletrocardiograma, coleta um exame de sangue, o médico vai te examinar e se for um infarto, tu vai receber o melhor tratamento possível. Tá? O que as pessoas desconhecem é que 30% dos infartos, a primeira manifestação é morte súbita. Tu morre, que a gente popularmente conhece como infarto fulminante, né? Sim. Teve um infarto, fulano teve uma dor e evoluiu com parada cardiorrespiratória. Então, quanto mais rápido chegar no hospital, e a gente tem vários casos de pacientes que chegam em parada cardiorrespiratória, são reanimados e saem vivos e estão aí circulando, né, uma vida completamente normal. Então, o que tu tem que fazer é reconhecer e procurar atendimento. Doutor, o senhor também é presidente da COPMED. O que é isso? A COPMED é uma cooperativa de trabalho médico, né, que tem como objetivo ajudar a classe médica, né, onde a gente negocia com operadoras de plano de saúde, né, e esse cooperado, esse médico, ele recebe através da COPMED. Né. Hoje em dia, a COPMED, ela cresceu, tem 7 anos, né, já de duração, né? Sempre muito bem, saudável financeiramente, né? E nesse último ano, no ano passado, em abril do ano passado, eu fui eleito presidente da COPMED. Tem quantos associados? Tem 1.800 médicos já. É grande, Rio Grande do Sul só? Só Rio Grande do Sul. Só Rio Grande do Sul. Nossa área de abrangência é todo o estado do Rio Grande do Sul. Né? Bom, nós vamos fazer um novo intervalo, né? E na volta vamos falar um pouco mais de perto sobre
a universidade corporativa, né, que está começando realmente a funcionar e é uma coisa muito importante para os médicos, nesse caso, né? O intervalo e voltamos a seguir. Nós estamos conversando com o cardiologista Daniel Souto Silveira. Ele é o presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, da Coop-Med e coordenador da Unidade Cardiovascular do Hospital Mãe de Deus. Neste terceiro bloco, nós vamos conversar um pouco mais sobre a atualização dos médicos, dos cardiologistas. E para isso, a sociedade criou a Universidade Corporativa, que tem uma sede, tem uma instalação muito moderna. Aliás, podia descrever um pouco. Por que criaram essa Universidade Corporativa? A Universidade Corporativa foi criada, na verdade, há mais ou menos 10 anos, quando eu entrei na Sociedade de Cardiologia. Eu tinha conversado com o Dr. Marcelo, esse que aparece na foto, eu digo, Marcelo, quando eu for presidente, eu vou criar essa Universidade Corporativa, porque eu era instrutor desse curso, né? E eu achava importante a gente ter uma instalação moderna, que tu pudesse atender bem o aluno, pudesse fazer o trabalho tanto para os médicos, e esse curso de reanimação tem um braço que é para a população, onde a gente tem manequins que são mais simples, né? E onde a gente pode treinar em massa 200, 300 pessoas, e é o que a gente faz com uma grande frequência, né? Então, ano passado nós fizemos justamente para ensinar a conhecer os sintomas, perfeito, mais ou menos nessa linha. Perfeito. O objetivo é ir atender a parada cardíaca. Sim. Porque o atendimento da parada cardiorrespiratória, se tu sabe fazer a compressão torácica, é simples, né? Então, nós fizemos um treinamento em algumas escolas de Porto Alegre, né? Um trabalho voluntário nosso, da Sociedade de Cardiologia, e há pouco tempo me chegou já que uma criança, recentemente, que se afogou numa piscina, foi reanimada pela vizinha que tinha 8 anos e tinha assistido numa escola o treinamento. Olha aí! Então, isso é uma semente pequena, mas que lá na frente a gente vai ter um grande benefício, né? Então, isso é o papel também nosso da sociedade. Uhum. Então, a gente criou uma estrutura moderna, né, bem localizada, fica no Barra Shopping Sul, ali naquela torre, né, onde tem as salas, com tecnologias onde o boneco ele simula todas as situações de emergência, o boneco tosse, o boneco fala, né, por exemplo, parada cardíaca, infarto, acidente vascular cerebral, as arritmias mais graves, onde o médico tem que saber lidar, né, com o paciente crítico, a gente consegue simular isso de uma maneira muito real. Ele é um curso prático, onde as pessoas vão lá e a gente, como instrutor, apresenta um cenário e ele tem que resolver. É para médicos. Esse primeiro curso no início é para médicos, mas nós já estamos criando para enfermeiros e para dentistas. Sim. Né? Dentista? Porque eu acho que ninguém está livre, né? Isso foi um pedido, inclusive, da Sociedade de Odontologia, que a gente criasse esse curso, né? Por quê? Porque daqui a pouco o paciente se sente mal e evolui para uma parada cardíaca no consultório do dentista. Ninguém está livre disso. Tu mesmo atendeste um caso, né? Sim, eu atendi na época que eu trabalhava num local de emergência, me chamaram para atender uma parada cardíaca num consultório, né? Onde tu chega com ambulância, quer dizer, não tem muita lógica, né? O paciente ficar parado sem ter feito nenhuma manobra de reanimação até que chegue um médico. Que por mais que a gente atenda rápido, bom, pelo menos uns 15 minutos tu vai demorar, né? Para chegar. E isso a gente sabe que, por exemplo, na parada cardíaca, quanto mais tempo tu fica sem ser assistido, maior a chance de sequela neurológica. Então, o tempo também é importante. Fala um pouco mais sobre... São 3 salas, né? Sim, são 3 salas onde a gente... Da universidade. Da Universidade Corporativa e um mini auditório para 30 pessoas, né? O mini auditório é para algumas aulas, que os cursos vão acontecer, cursos, por exemplo, de cardiogeriatria, de doença cardíaca coronariana, de pressão alta, né? Até cursos de gestão, né, que nós pretendemos implementar lá também. E são manequins, que são simuladores, né, onde esse manequim a gente coordena eletronicamente, e o manequim pode ter uma respiração difícil, ele pode gemer, ele pode tossir, né, e a gente vai simulando as situações que são projetadas no monitor grande, que é uma televisão. O monitor, temos o coordenador do curso, ele não intervém.
Não intervém. O segredo do curso é tu apresentar o caso e deixar o aluno se virar. Né? Então, se ele conduzir bem e salvar o paciente, ótimo, ele é aplaudido. Mas não é incomum do nosso manequim falecer, né, durante o curso, mas isso é um aprendizado. Sim. A maioria dos alunos, quando o paciente morre, eles nunca mais esquecem aquele erro que eles cometeram. Que bom isso, né? Isso é importante. E qual são cursos rápidos, né? Os cursos são de 2 dias. Né? São cursos. Esses cursos são criados pela American Heart, a Associação Americana. E nós somos um centro de treinamento da American Heart. Olha aí. Então, esses cursos são de 2 dias, das 8 às 18, sábado e domingo, ou segunda e terça. Enfim, a gente quer fazer alguns cursos também durante a semana. Né? Uhum. E todos esses cursos tu sai certificado, né? Pela American Heart, pela Socerx, tu ganha uma carteirinha que te habilita a atender qualquer situação de urgência cardiovascular. Já começou? Sim, já começa agora em abril os primeiros cursos lá na nossa sede. E ele é aberto para o país todo? Né? É aberto para o país todo. Tem em algum lugar uma coisa semelhante? Nesses moldes não tem. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma sede, mas não é dos mesmos moldes do que o nosso. Né? A Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul investiu uma boa quantia para que seja um centro de excelência, onde as tecnologias estão acima da média, né, para serem as melhores possíveis e disponíveis. Né? Quanto custou mais ou menos esse investimento? Só um boneco, para ter uma ideia, custa em torno de R$100 mil cada boneco. Então não é barato, não. Então, fora os simuladores, existem licenças de softwares, televisores, vai para mais de 500 mil essa sede. Uhum. Bom, passando para outra, a relação médico-paciente. Tem novidades nesta área? Hoje tem, por exemplo, todos esses meios tecnológicos modernos, WhatsApp, Skype, etc. Eles, de algum modo, podem ser utilizados, podem ser mal utilizados, enfim. Eu acho que assim, a tecnologia veio para ficar. É difícil a gente lutar contra essas tecnologias que estão vindo, né? Antigamente tu não tinha como falar com uma pessoa pelo celular, e isso não faz muito tempo. Né? Antigamente tinha muitos ex-residentes ligavam e tinham que mandar o eletrocardiograma por fax, para a gente poder ajudar eles, que eles estavam lá com um problema em alguma cidade interior. E cá entre nós, já foi um avanço para a época. Sim, era uma coisa impensável, tu recebeu um fax com um eletrocardiograma e tu podia dizer, é infarto, não é infarto, é essa arritmia ou não é essa arritmia. Hoje em dia, essas ferramentas, como o WhatsApp, vieram para nos ajudar. Né? Só que a relação médico-paciente não pode ser perdida nisso. Né? Então, eu sempre digo para os meus pacientes assim, olha, se tu está te sentindo mal, o teu lugar é dentro da emergência e tu pode me avisar, mas me telefona. Porque aconteceu uma história há pouco tempo, foi no final do ano passado, que num sábado eu acordei 7 horas da manhã e tinham 7 mensagens de um familiar de uma paciente, descrevendo que o paciente estava se sentindo mal, estava tendo dor no peito, tinha tido parada cardíaca e o SAMU estava atendendo. Bom, daí não adianta, né? Isso chega com um pouco de atraso. Então eu acho que assim, o WhatsApp serve para pequenas ajudas no dia a dia, né? Eu acho que isso a maioria dos médicos consegue dosar de uma maneira que fique eticamente correta e que também não passe de uma linha de que a gente queira fazer diagnósticos por WhatsApp. Né? Isso é o maior erro, eu acho, que a gente não deve cometer. Mas tem um avanço sobre isso que é a telemedicina, né? Eu acho que assim, o projeto, essa é a minha opinião particular, o projeto telemedicina ele é interessante, mas tem que ser feito alguns ajustes, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que a medicina não é feita das grandes capitais, das grandes metrópoles, né? Daqui a pouco tu tá lá na Bossoroca com um paciente grave e tu quer discutir com alguém que saiba mais que tu. Talvez isso seja uma possibilidade. O que eu acho temerário é que isso seja feito por pessoas não médicas, né? Alguém atende um paciente lá em Manaus e tu vai dizer o que fazer daqui sem encostar no paciente. Daí eu acho que a gente perde um ponto importante da medicina, que é o exame físico. Houve, inclusive, toda uma regulamentação do Conselho Nacional, né, da Medicina. Né? Isso, o CFM está tentando melhorar esse regramento, né, porque o projeto, como passou, era muito sujeito a vários erros. Né? Teve até um seminário bastante interessante aqui na Associação Médica do Rio Grande do Sul sobre isso. Então, eu creio que se isso se fizer esses ajustes, eu acho que é um projeto que não tem como frear.
Terminou. Já? Quero agradecer a tua presença aqui. Eu sei que o teu tempo é pouco, né? Tem inclusive crianças menores em casa, né? Uma dupla. Exatamente isso. É isso aí. E fora todas as atividades. Como de modo especial, quero agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite, com novas histórias. Muito obrigado e até lá.